In this century, America has become a nation on wheels. We ride on wheels to work, to shop, to play, to go about any place we want to go. We depend on wheels to bring us the food we eat, the clothes we wear, the things we use. But when we depend on wheels, we depend also on highways and roads and streets for the wheels to roll on. And therein lies the challenge, building highways and roads and streets fast enough to keep up with the need. After World War II, the nation began developing a case of acute congestion that cost us millions of dollars a year in time, equipment, and lives. By 1956, there were more than 65 million cars on our roads, with 90 million forecast by 1975. Clearly, it was a time for national action. Congress responded with the Federal Aid Highway Act of 1956, providing the staggering sum of $51 billion to be spent by the states on highway construction by 1971. The most talked about phase of the act is the interstate highway system, a 41,000-mile network of our most important roads. Most of these roads will be 4, 6, even 8-lane expressways constructed for through traffic. Take the keys and see what driving pleasure really is. A grande personagem da vida humana era o automóvel. Tudo se fazia em função do automóvel. Estou falando dos anos 50, meio século atrás. O primeiro projeto de perimetral foi em 46. Já depois foi abandonado, pensou-se em viaduto, e aí criou-se essa ideia, né, do viaduto como uma grande solução urbana. Vai surgir em todas as grandes cidades. Isso não é um privilégio do Brasil, não. Você vai em Nova York, é uma quantidade enorme de elevados. Você tem outras cidades que você não tem, como Paris, a coisa era muito mais preservada nesse sentido. O que também não impede de você ter uma via elevada de metrô atravessando a cidade. Para salvar este Brasil, Juscelino Kubitschek é o homem, vem de Minas das bateias do sertão. Juscelino é o homem que além de patriota é nosso irmão. Brasil, vamos para as urnas, povo democrata, gente varonil. Ora, uma via elevada que permite uma livre conexão entre dois pontos da cidade é algo obviamente desejável para quem está a bordo do seu veículo. Mas uma intervenção como esta tem um impacto na estrutura urbana extremamente negativo, na minha opinião. E havia um conceito de que a mobilidade era vista através do automóvel e não especificamente sobre transporte coletivo. Só para vocês terem uma ideia, quando perguntaram para o professor Lúcio Costa o que ele achava da ponte Rio-Niterói, ele falou assim, mas para que fazer a ponte? Vocês não poderiam triplicar ou quadriplicar o número de barcas? Mas o momento não era esse, era um outro momento em que o rodoviarismo imperava não só aqui, no mundo inteiro. Tinha-se certeza que, criando uma perimetral, você resolvia o problema futuro da cidade. Equacionava a questão do transporte, facilitava a vida das pessoas. E dentro deste cenário de novas esperanças, toma posse da presidência da República o Marechal Arthur da Costa e Silva. O ato solene
transcorrerá no recinto do Congresso Nacional, em cujo pórtico o novo chefe de Estado é recebido por parlamentares do Senado e da Câmara. A perimetral surge como uma grande solução de conexão da Zona Sul com a Zona Norte e de saída e chegada do Rio. Então ele conectava com a Avenida Brasil, que depois se conecta com o Rio, com a Ponte Rio-Niterói e toda a região do Norte. A perimetral significava uma possibilidade de conexão entre a área central e a Avenida Brasil. Uma conexão sem qualquer tipo de seccionamento. Tinha, sim, uma visão de expansão da cidade, que era já o crescimento da cidade em direção à Zona Oeste, à Zona Norte e à Baixada, ligada por Avenida Brasil. Existia também uma pressão forte naquela época dos planos antecedentes, planos do Doxiades, Constantino Doxiades, que já previa alguma coisa das linhas policromáticas. Então, todos esses sistemas estavam ligados a uma questão rodoviarista. O presidente Ernesto Geisel prestigia a solenidade de entrega aos cariocas da Avenida Perimetral, que completa a ligação em via elevada entre o Parque do Flamengo, a Ponte Rio-Niterói e a Avenida Brasil. Projetada há 25 anos e em execução desde 1958, a Perimetral teve 85% de suas obras executadas pelo governo da fusão em apenas 38 meses. Durante sua realização, dobrou a população do Rio de Janeiro, atingindo o Grande Rio a casa dos 9 milhões de habitantes. Então eu acho que naquela época era extremamente coerente. Eu não nego, acho extremamente coerente. Não se tinha na década de 70, no Brasil, a visão preservacionista dos bens culturais. Existia uma visão modernista em que a destruição criadora era o que motivava as intervenções urbanas. Então a relação era derrubar para construir. O novo sobressaía sobre o velho. No caso da área central do Rio de Janeiro, seja da Praça 15, seja da zona portuária, eu diria que a construção da perimetral representou um atentado para uma região que tem um significado histórico muito expressivo para a nossa cidade. Na época falava-se que toda arquitetura, todo urbanismo é em função do homem. Tinha sempre essa questão do homem. O homem é o objetivo, tal, mas era uma figura retórica, que na realidade, ao projetar, você tinha outros protagonistas mais importantes, como no caso o automóvel. O planejamento urbano, nessa época, tinha um objetivo fundamental, que era resolver o problema do espaço do automóvel, que é um vilão. O automóvel, na realidade, do ponto de vista urbanístico, ele exige uma quantidade de espaço que é insuportável para a administração urbana, né? Eu entendo que isto, na verdade, essas intervenções no tecido urbano da cidade, as intervenções de vias elevadas, sejam elas perimetral ou viadutos no centro da cidade, provocam verdadeiras cicatrizes no tecido urbano. Isso, para mim, é nítido. E qualquer cicatriz aparente, só se for um masoquista desgraçado aí, porque é feio pra caramba, né? E geralmente é feio, porque ele gera um corte na paisagem, é um corte mesmo, uma cicatriz mal costurada, mal suturada, comprometendo tudo que está no entorno daquela paisagem, principalmente o que está embaixo, que já não tem iluminação adequada, já não tem insolação, já não tem uma porção de coisas, tá? Para a demolição da implosão. A derrubada, a implosão. A implosão. A derrubada agora da perimetral. Por que vai derrubar a perimetral? É só por motivo estético? É porque eu sou um louco alucinado que quero derrubar a perimetral? Não! Tá bom chegar no centro.
Todo mundo que vai pela Francisco Bicalho todo dia de manhã é boa experiência. Que pega a Avenida Brasil no Caju é boa experiência. É uma tragédia, todo dia. Todo dia. Se não mexer, vai ficar uma tragédia para sempre. Renovar a Praça 15, eu acho também que a Praça 15 precisa ser melhor recuperada e restaurada. Mas vamos também, antes de pensar em derrubar a perimetral, tem outras prioridades da cidade. Eu também acho que a perimetral, ela enfeia e suja do ponto de vista estético, urbanístico, como o senhor pode ver as coisas, ela suja aquela área. Agora, antes disso, vamos cortar uma outra sujeira, que é a sujeira do posto de saúde, fechar às 11 horas da manhã, que é a sujeira do cidadão trabalhador, ter que ficar dependendo do sistema de ônibus, porque não tem um transporte de massa. Vamos investir em saneamento básico e acabar com o esgoto a céu aberto. É que a derrubada da perimetral é um ato imperial do prefeito, que não ouviu a população, e a perimetral afeta a região metropolitana como um todo, porque ela é acesso para a Ponte Rio-Niterói, acesso para a Linha Vermelha, acesso para a Avenida Brasil, e a via binária foi projetada junto com um mergulhão para fazer a compensação da derrubada da perimetral. E não fará no futuro, porque a via binária absorverá o tráfego gerado pelos 1000 imóveis comerciais que serão construídos, já estão sendo construídos na área portuária. Então é inaceitável que uma cidade que é tão importante no cenário brasileiro tenha sucumbido com o poder público. O poder público desapareceu, a prefeitura virou um balcão de negócios para grandes empreendimentos, principalmente das empreiteiras e poderosos, que tudo transforma em mercadoria, e o poder público não age como agente do interesse público. Ele é um mercado, é um agente do mercado. O prefeito vira síndico, você despolitiza a política e você não tem um poder público cumprindo aquilo que é seu dever legal. Isso gera um processo de cidade-empresa, né, que faz do Rio hoje ser uma das cidades mais caras do mundo, sem ter qualquer retorno para esse cidadão, nem na saúde, nem no transporte, nem na educação pública. Então, isso para mim é a principal imagem de quem chega no Rio de Janeiro, o preço. Como está caro viver aqui. Então, a derrubada do viaduto é um benefício para a cidade. Mas o fato de ser um benefício para a cidade não pode ser executado da forma que está sendo. Essa é a diferença também. É o outro aspecto da questão. Deveria, agora eu vou usar até o condicional, deveria haver um plano para a recuperação da região portuária. Então, houve um plano, mas um plano tem que ser seguido de um projeto. Projeto, no meu modo de ver, para a região portuária não tem. Ele tem um plano, mas não tem um projeto. É um plano onde o enfoque principal é o enfoque econômico e financeiro da área. Isto é, fizeram um plano de ocupação da área através de índices construtivos que geram capital para facilitar e estimular a construção ali. O resultado disso ninguém sabe o que vai acontecer. Pode vingar, pode ser um sucesso, pode ser um fracasso. Isso vai depender do bom ou do mau humor dos investidores financeiros que aplicam seu dinheiro no mercado imobiliário. Essa é a realidade. A administração pública está despreparada para enfrentar os problemas de hoje. Eles não têm percepção disso. Então é comum você ver o prefeito comemorar uma série de coisas que são pontuais, são soluções para amanhã. Mas não tem nada a ver com o futuro da cidade e com o futuro das pessoas. Então, essa é a questão fundamental. Então, quando você vê um viaduto ser implodido, quando você não tem solução viária resolvida e não tem planejamento, isso que está sendo dito e que vem sendo dito nos jornais pelos dirigentes, é uma balela. Que isso vai melhorar a estrutura viária da cidade, que todos vão verificar que daqui a um tempo isso foi um grande benefício.
Não tem nada disso, está tudo sendo feito no tapa. Então, quando eles criaram esse plano, que é um plano de índices de construção, que criaram as CEPACs, que são certificados de potencial aditivo de construção, adicional de construção, para gerar grana. Lançaram um leilão. Quem se interessa por isso parecia ser um filé mignon. Não foi. O leilão foi vago. Não teve ninguém interessado. Aí fizeram outro leilão, não teve ninguém interessado. Aí o que você diz? Micou, né? Vai micar a relação forte entre governo federal, estadual e municipal com as empresas privadas, com a iniciativa privada, no mundo atual é grande. E aqui no Brasil, por força dessa possibilidade desses eventos, Copa do Mundo, Olimpíadas e tal, a coisa se tornou o foco. O que aconteceu? Por decisão do governo federal, a Caixa Econômica comprou todas as CEPACs. E de onde é o dinheiro da Caixa Econômica? Ela vai buscar o dinheiro, vai fazer para fazer um bom negócio. Esse dinheiro da Caixa Econômica vem do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é do trabalhador. Se der certo, se der lucro, se ela conseguir vender, tudo bem. Se ela não conseguir vender, quem vai pagar esse mico vai ser o Tesouro Nacional. Quem é o Tesouro Nacional é o teu, o meu, o dele, é a nossa grana que vai estar pagando. Essa é a grande encrenca. Então, é privilegiado o negócio em cima do resultado, que seria o resultado espacial, resultado cultural. Tudo isso não foi pensado, não tem mesmo. Eu espero que, para além do aspecto meramente, e que não é pouco, na verdade, de requalificação da área central e da zona portuária, a demolição da perimetral nos leve a tomar a consciência, ou pelo menos contribuir para a construção da consciência, de que outras formas de transporte são absolutamente fundamentais. Agora, eu quero saber quem vai desfrutar isso. Você vai gastar esse dinheiro só para favorecer os empreendimentos que vão ser feitos ali? Eu acho que é muito dinheiro para pouca gente. Então, o que eu recomendo e que eu preconizo e desejo é que essa área seja retomada pela população, criando uma nova área de valorização da coisa talvez mais importante no crescimento dessa cidade, que é a Baía de Guanabara. 3, 2, 1, fogo!
Depois da interdição completa do elevado da Perimetral e de mudanças no trânsito no centro do Rio, a segunda-feira foi de congestionamentos e... O primeiro dia útil de fechamento da Perimetral deu um nó no trânsito já no início da manhã. Esse é um dia difícil, um dia de ajustes, um dia de acomodação e nós precisamos muito da colaboração do Carioca. Do prefeito Eduardo Paes veio o alerta, é apenas o começo. As pessoas têm que ficar atentas porque será de novo um período de muito transtorno. Nosso assunto agora é o roubo de 120 toneladas de vigas de aço. O material que você vem acompanhando com a gente aqui no Bom Dia Brasil sumiu depois de ter sido retirado para a demolição do elevado da Perimetral no Rio. E a gente fica numa cidade com perguntas, né, com mistérios absurdos. Primeiro, onde está Amarildo? Até hoje não temos resposta. Agora, onde estão as vigas da Perimetral? O prefeito Eduardo Paes classificou de inacreditável o desaparecimento de 6 vigas de aço que pertenciam ao elevado da Perimetral. Cada viga pesa cerca de 20 toneladas. Senhor prefeito, então me diga aonde foi enfiar aquela viga. Com a liberação da Perimetral, nós vamos ter uma visão da Praça 15 como no início do século anterior. Ou seja, vai ficar esteticamente muito mais bonita. Isso é uma diferença de concepção da sociedade. Os trabalhadores, para os feirantes, terminou praticamente a feira. Aqui nós estamos, não tem nada, apesar que está começando agora, não vai ser mais como antes. Antes já era tradicional mesmo, aqui já vai ser diferente. Muita gente via, mas por causa mesmo do viaduto propriamente dito. O pessoal vai se locomover melhor, eu acho que para o comércio é melhor, para a gente foi melhor essa vinda para cá, a gente vai ficar aqui, né? Mas eu acho que tem que ter uma visão melhor do mar, o rio precisa ser visto melhor e da derrubada da Perimetral isso traz um benefício para o rio e para os comerciantes, né? Quanto aos feirantes, alguns ramos de atividade aqui, eles passaram a ganhar muito mais com a mudança do local da feira. É o pessoal da informática, o pessoal com atividades mais modernas, condizentes com o mundo atual, passaram a ganhar muito mais. E o pessoal que vende coisas antigas, algumas coisas que realmente já estão saturados, passaram a receber um pouco menos. Olha, no trânsito afetou bastante, entendeu? Eu acho que negativamente, porque o pessoal ainda está meio que se adaptando ainda à mudança. Mas com o tempo talvez até que melhore. Agora na feira eu acho que já influenciou negativamente também. A principal mudança para mim, o impacto, foi que quando era lá, né, antes de derrubar a Perimetral, a gente vendia mais, é óbvio. Eu acho que vai ficar bem pior para a feira aqui, porque isso aqui protege da chuva, do tempo. Vai piorar bastante. Eu acho que é legal, eu acho que vai melhorar a locomoção no Rio, né? Então tudo isso que está sendo feito, embora o custo seja alto, vai beneficiar muito o Rio de Janeiro. Muita coisa, piorou muita coisa, entendeu? Eu acho que atrapalhou tudo, né? Trânsito. Por enquanto ainda está cedo para dizer, entendeu? O que se foi bom ou se foi ruim. Eu acho que a discussão da Perimetral vai te rebater a discussão da mobilidade no Rio de Janeiro, o crescimento exagerado da cidade que tinha que ser contido, e não vai ser BRT ou VLT que vai resolver, porque isso não é transporte de massa, é transporte de ligação. Agora, o carro, cá para nós, também você chegar para o pobre agora, que comprou o carrinho dele e dizer assim, pô, agora também tu não anda com carro, ele vai dizer, pô, logo agora que eu comprei meu carro. Então, eu acho que tem que pensar a cidade sempre de uma maneira, de todos os segmentos que nela vive. É isso aí, gente.